12 horas e 13 minutos, parabéns à Polícia Federal. Atenção, meio-dia e 13, os impactos sobre a criminalidade em Sergipe durante a pandemia da Covid-19. Aumentou esse quadro? Diminuiu? A Universidade Federal de Sergipe apresenta o cenário dos primeiros 5 meses depois dessa eclosão da pandemia, em escala mundial, essa loucura toda, em nosso estado para 4 tipos de crimes. Homicídios dolosos, a violência doméstica aumentou, os roubos e os furtos, abrangendo meses de março a julho de 2020. A Sara Medeiros está conosco, vamos conversar com ela aqui. Sara, e são dados, como eu dizia, muito interessantes no enfrentamento à violência. Saber exatamente se houve um acréscimo, houve um aumento ou até mesmo uma diminuição de crimes específicos. Por gentileza, Sara, mais uma vez, boa tarde para você. Pois é, Sérgio. Boa tarde também. É um estudo feito pelo Departamento de Economia e utilizando como base os dados da Secretaria de Segurança Pública. E é muito importante, eu estava aqui conversando com o professor Marco Antônio, que é quem vai detalhar para a gente esse estudo, porque eles estão fazendo uma pesquisa muito ampliada. Nesse primeiro momento, é trazer esses dados do que cresceu, do que retraiu em termos de crime, mas a partir de agora eles vão se concentrar, Sérgio, nas causas, o que teria levado a aumento ou diminuição desses crimes e daí propor políticas públicas. É muito legal esse estudo que eles estão fazendo. Professor Marco Antônio, boa tarde. Vocês utilizaram como base para realizar essa pesquisa os dados da Secretaria de Segurança Pública. Fala para a gente o que mais chamou a atenção, o que cresceu de número de crimes e o que reduziu desses 4 tipos de crime avaliados. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Nós estamos estudando 4 tipos de crimes aqui do Estado, homicídios dolosos, violência doméstica, furtos e roubos, que são os mais importantes, os mais representativos. E a gente tentou observar o que aconteceu depois do período de maior isolamento. Então nós pegamos os meses de março a julho de 2020 e comparamos o que tinha acontecido entre março a julho de 2019, para ver o que tinha acontecido. Algumas coisas nós esperávamos, devido ao maior isolamento social, alguns negócios fechados. A gente imaginava que furtos e roubos fossem cair. Eles caíram no Brasil e caíram bastante em Sergipe. Os roubos caíram para menos da metade, com uma queda de 52% nos roubos nesses 5 meses aí, comparados com os 5 meses de 2019. A violência doméstica, ao contrário do que a gente imaginava, caiu pelo menos o número de casos registrados, caiu 19% aproximadamente nesses meses, e a gente imaginava que fosse aumentar, porque com o maior confinamento, agressores potenciais aglomerados junto a vítimas potenciais, mas o fato é que os dados mostram uma queda. O que nós percebemos é que os homicídios aumentaram. Isso aconteceu não apenas em Sergipe, aconteceu no Brasil também. A gente vinha com uma queda dos homicídios em 2018, 2019, no Brasil, 2019 caiu também em Sergipe. E a gente agora parece que reverteu, teve um aumento de cerca de 10% nos homicídios dolosos nesses 5 meses de 2020, comparado com o mesmo período de 2019. Professor Marco, eu quero fazer 2 adendos dos dados. Essa redução da violência doméstica em casos registrados, vocês trabalham com dados reais, mas vocês acreditam também nesse estudo que houve uma subnotificação desses casos de violência doméstica? Olha, é bem provável, porque embora o Estado tenha disponibilizado a possibilidade de fazer boletim de ocorrência online, o Estado, Sergipe foi um dos estados da federação que permitiu isso, nem todo mundo tem acesso. E aí as pessoas, com medo de se deslocar até a delegacia e contrair o Covid, e com o agressor por perto, de fato a gente imagina que tem um efeito aí de subnotificação. Normalmente é um tipo de crime que já tem subnotificação e ela pode ter aumentado na pandemia. Mas o fato é que, assim, quando a gente pega os dados, 2019 já tinha mostrado uma queda muito grande na violência doméstica aqui no estado e essa queda continua nesses meses de pandemia. Então, assim, a gente imagina, por hora é só hipótese, a gente não testou ainda, mas a gente imagina que de fato podem estar caindo os dados. Deve ter um efeito de subregistro aí no meio, mas de fato pode estar diminuindo. Outra coisa, vocês são do Departamento de Economia, o senhor já estava me dizendo que vocês vão agora, a partir dessa primeira pesquisa inicial, buscar as causas
tanto desse aumento do número de homicídios dolosos, redução dessa violência doméstica. E a relação do Departamento de Economia com esses dados também, vocês vão fazer uma relação econômica, qual o paralelo? Então, a gente costuma trabalhar numa linha que a gente chama de economia do crime, que é tentar entender a criminalidade com base nos comportamentos, nos incentivos econômicos. E a gente vai tentar... Esse trabalho ele foi mais descritivo, a gente levantou os dados e tentou entender o que estava acontecendo. Nós levantamos hipóteses, por exemplo, no caso dos homicídios dolosos, a gente imagina que pode ser aí uma maior briga pelo tráfico de drogas, que aumentou o número de homicídios. Mas o próximo passo é justamente fazer um procedimento estatístico mais rigoroso para testar essas hipóteses que a gente está levantando agora. Então, o próximo relatório, a gente pretende pegar esses dados de crime que a gente encontrou aqui e correlacionar com dados de isolamento social, com dados de desemprego, as variáveis socioeconômicas que a gente tiver disponíveis em bases mensais, a gente vai tentar usar justamente para tentar verificar o que pode ter acontecido com relação às hipóteses. E a partir daí propor políticas públicas, é isso? Isso, a finalidade é que no final a gente possa indicar e fazer projeções, né, e indicar diretrizes para políticas para melhor combater a violência aqui no nosso estado. Professor Marco, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Sérgio, com você. Segue aí. Muito obrigado ao professor, muito obrigado também à Sara, que fez uma pergunta muito interessante com relação a essa diminuição da violência doméstica. Obrigado, Sara. E também, talvez tenha relação, como a Sara expôs, tenha relação com essas subnotificações, ou seja, as pessoas ainda não denunciam. É isso que acontece. Então veja o quanto é importante. Primeiro, essa referência relacionada, como o professor disse, à economia do crime. Como o crime funciona, como a criminalidade, digamos assim, interage dessa maneira tão grotesca com a sociedade, tão maldosa, tão maléfica. Mas, ao mesmo tempo, também a nossa participação. O quanto é importante nós informarmos a respeito de todo tipo de violência. É isso.